Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico, a pauta do momento na programação da nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê aqui, exatamente para toda a região de cobertura da NET Farroupilha. Tem TV Serra chegando aí e você pode sintonizar o 526, que é em HD. Além disso, as nossas redes sociais, o Facebook, TV Serra Farroupilha, o nosso canal no Facebook, você pode ver e rever esse programa a hora que você tiver disponibilidade. E também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados pela nossa TV Serra Farroupilha. São as redes sociais também nos conectando. Eu quero pedir licença nesse momento a todos vocês, única e exclusivamente no momento do vídeo, para fazer a remoção da máscara. A máscara é fator de segurança para todos nós. O nosso convidado também já faz a remoção da máscara. A gente começou o vídeo com máscara apenas agora para termos uma comunicação um pouco melhor. Então a gente deixa de lado, mas assim que terminarmos o programa, antes de encerrarmos, a gente volta a fazer o uso da máscara. Com grande alegria, hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Serra o presidente da Sicredi Serrana RS, o Marcos Balbinotti. E falar de Sicredi é falar também de um dos pilares do cooperativismo no estado do Rio Grande do Sul. A nossa Sicredi Serrana, que tem mais de 100 mil associados e todos eles calcados em cima do cooperativismo. Aliás, o cooperativismo necessita das pessoas para que ele também possa acontecer. Neste 4 de julho comemora-se o Dia Internacional do Cooperativismo. Vamos conhecer um pouco mais do que é o cooperativismo, por que ele é tão importante e pode ser a chave também para o futuro. Presidente Marcos Balbinotti, obrigado por aceitar o convite, por estar com a gente aqui nos estúdios da TV Serra. Bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Leandro, pelo convite. Uma saudação a todos que nos acompanham através da TV, e dizer que é sempre muito agradável podermos falar sobre o cooperativismo e esse movimento que surpreende, encanta e está presente muito na nossa região, no nosso estado, mas presente no mundo inteiro. Com certeza. Acho que para início de conversa, até para que o nosso telespectador possa entender um pouco mais, é importante que a gente conceitue, fale um pouquinho sobre a história do que é o cooperativismo e no que ele se alicerça, ele se baseia também. Então, o cooperativismo tem praticamente quase 200 anos de história. É um movimento que começou na Inglaterra, veio passando por vários países. Hoje estima-se que mais de 1 bilhão de habitantes do planeta estão de alguma forma vinculados às cooperativas. E também, quando olharmos para os dados econômicos do volume de dinheiro gerado por essas cooperativas, se somarmos todas, compreenderia quase que a 10ª maior potência mundial econômica. Então, é um grande movimento de produção econômica, mas não apenas no aspecto econômico. Ele tem uma função social, cultural nas suas comunidades muito fortes. Então, não se vê o cooperativismo como uma única empresa, um único grande grupo econômico, mas justamente a característica, a beleza dele é estar muito presente nas suas localidades. E envolvendo as pessoas, né? Não tem cooperativismo sem pessoas. Exatamente, tanto que aqui no país, quando a gente quer distinguir as empresas, sociedades anônimas, as empresas limitadas e as empresas cooperativas, justamente nos referimos às leis. Então, temos as leis das SA, das sociedades anônimas, certo, que são regidas pelo capital, então são as sociedades de capital, e as cooperativas são sociedades de pessoas. Justamente quando a gente olha para o movimento das assembleias, cada associado tem direito a um voto, independente da participação econômica dele na cooperativa, enfim, tem todo um conjunto de valores, de princípios, há uma legislação própria, há regulamentos próprios aqui no Brasil e no mundo todo para determinar qual é a forma de atuação e a forma de constituição de uma cooperativa. Quais são os principais princípios que o cooperativismo trabalha? Enquanto princípios clássicos, porque destaco esses
princípios valem para o mundo inteiro, são 7 os princípios, baseado a partir de valores. Os valores, geralmente, da ética, da transparência, da equidade, da liberdade, da solidariedade, da democracia. Essa é a base de valores do cooperativismo. A partir disso, constituem-se princípios. O primeiro é a livre admissão de associados, de entrar e sair a cooperativa conforme o seu estatuto social, a hora que melhor lhe convier. O associado tem essa liberdade, é ele quem decide. Exatamente. Ele estando de acordo com aquilo que estabelece o estatuto. O estatuto. Obviamente que se é uma cooperativa de produtores de uva, né? Uma das condições terá que ser um produtor de uva, certo? Ou de leite, terá que ser um produtor de leite. Então, o estatuto social é que vai definir o perfil do quadro social. E, eventualmente, ele é sócio da cooperativa e em algum momento ele deseja decidir sair, ele pede demissão, ela não pode ser negada, é um direito que é concedido a ele. Mas, além da admissão, nós temos a questão da participação econômica dos sócios, já representada pela cota capital integralizada desde a abertura de conta, na participação dos resultados, enfim. Temos a gestão democrática, então, quem governa, quem toma as decisões são os associados, mediante uma estrutura de governança, a começar pela Assembleia, que é o órgão máximo de decisão, depois elegendo o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria e assim vai. Temos o princípio da autonomia e independência de cooperativas, então elas são regidas pelos seus sócios, elas não têm interferência de grupos políticos, de grupos governamentais, de grupos empresariais, ela tem essa autonomia. Mesmo organizações de cooperativas em sistemas como é o Sicredi, que compreende 112 cooperativas no país, temos regulamentos comuns que devem ser seguidos por todas, mas esse princípio da independência é sempre preservado. E, eventualmente, uma cooperativa poderia até dizer, eu não quero mais pertencer ao sistema Sicredi, então existiria todo um procedimento para a saída dessa marca, desse sistema. Esse é o princípio. Temos o quinto, que amamos ele de paixão, que é a educação, formação e informação. Depois também a intercooperação entre as diversas cooperativas, justamente se fortalecendo mutuamente. E, finalmente, o interesse pela comunidade, a participação na comunidade. Esses são os 7 princípios. Bom, até agora é bastante filosófico, né? Valores, princípios. E na prática? Na prática. Quando a gente vai na prática, olhamos para a Lei Cooperativista de 1971, Lei 5764. Quem escreveu essa lei, na época, eram gente que estudava, que eram apaixonados pelo cooperativismo. E dentro dos estatutos, dentro do regulamento, da legislação, eles fazem observar os princípios. Por exemplo, a educação, formação e informação. 5% obrigatório estabelecido em lei que dos recursos do ano devam ser destinados para o FATES, para o fundo que é justamente para a educação e a formação do quadro social. E assim, todos os detalhes dos artigos da nossa lei, eles de alguma forma estão transitando pelos 7 princípios do cooperativismo. Com certeza. O que chama atenção muito, né, presidente, pelo menos como leigo eu vejo isso no cooperativismo, é que as pessoas se unem, cada um constrói uma parte, é o coletivo, a coletividade. A força de todos é que dá o resultado final, né? Esse é o princípio, a base da cooperativa. Bom, eu vou tomar a palavra de Roberto Rodrigues. A gente já o conheceu como um ministro da Agricultura, enfim, né, professor da FGV, mas ele tem uma ampla trajetória no cooperativismo, desde a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, mas já foi presidente da CI, que é a Aliança Cooperativista Internacional. Ele mesmo disse que já passou por mais de 80 países conhecendo o cooperativismo. E ele diz que existem 4 fatores básicos de sucesso para uma cooperativa. Primeiro, ser uma necessidade. Segundo, ter viabilidade econômica. Terceiro, ter lideranças. E quarto, espírito associativo. Bem, quando a gente vai olhar para cada uma das nossas cooperativas, as que têm talvez 20, 30, até mais de 100 anos,
você sempre vai encontrar esses elementos presentes aí. Ela surge pela necessidade, ela responde mais rapidamente para os anseios da sociedade nos tempos de crise, como esse que a gente viveu recentemente no país e como esse que estamos vivendo agora, justamente porque elas conhecem seus públicos, conhecem a sua região. Elas precisam ter uma viabilidade econômica. Ninguém aceitaria ser parte de algo que, no final das contas, esse resultado economicamente não é viável. Então, ao constituir uma cooperativa, ela tem que olhar muito, é uma eficiência econômica e uma forte atuação social. Em seguida, lideranças cooperativistas que vão se formando ao passar dos anos. De que forma você forma as lideranças? Elas nascem prontas? Não. Dando oportunidade, estimulando para a participação, participando de assembleias, fazendo cursos de educação cooperativa, lendo o Estatuto Social, e dessa forma você vai criando pessoas capazes também de conduzir esse movimento. Não é do acaso que uma pessoa simplesmente que vive uma vida de uma empresa, de uma sociedade, de repente ele é o líder de um membro de um conselho de administração, o presidente de uma cooperativa. Ele tem que fazer essa jornada de formação. E depois é o espírito associativo dos associados. O associado precisa entender que ele faz parte de que organização? De uma cooperativa. Ele deve participar das assembleias, ele tem que se dispor a estudar, ele tem que ter um espírito associativo de ir para o diálogo, saber trocar ideias, respeitar a opinião do outro. E quando tem esses 4 fatores bem trabalhados, bem cuidados, a questão do sucesso de uma cooperativa, como a gente diz, consequência. É uma consequência, com certeza. Por que do dia 4 de julho, que se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo? Vamos dar também uma rápida passagem pela história. Então, justamente eu citava há pouco a ACI, Aliança Cooperativista Internacional. Ela que toma o cuidado para que esses 7 princípios que eu citava há pouco, eles sejam observados e acolhidos em todas as cooperativas do mundo. Ela que os define, enfim. A ACI foi constituída em 1895. Em 1992, já às vésperas dela completar 100 anos, ela tem um diálogo muito próximo com a ONU, com a Organização das Nações Unidas, e junto com a ONU foi começado a definir, e praticamente em 1995, quando a ACI completou 100 anos, é que foi instituído o primeiro sábado do mês de julho de cada ano como Dia Internacional do Cooperativismo. E esse ano é no dia 4, ele tem... Não tem um dia fixo, mas regra o primeiro sábado do mês de julho. Primeiro sábado do mês de julho. Por que esse objetivo do Dia Internacional do Cooperativismo? Para ser um dia, agora a gente já fala de uma semana internacional do cooperativismo, de reflexão, de levar para a sociedade a reflexão sobre a importância das cooperativas, do movimento cooperativo, do efeito positivo que ele tem nas comunidades. Então é isso, um esforço concentrado, vejo, do mundo inteiro. Isso que nós estamos falando de Dia Internacional do Cooperativismo, o lema que em seguida eu posso comentar, ele, se você for nas cooperativas da Alemanha, da Espanha, do Canadá, enfim, todos falamos a mesma linguagem, nós falamos os mesmos princípios, é bem interessante esse movimento. E a cada ano, no Dia Internacional do Cooperativismo, é eleito um lema, um tema, uma abordagem para ser trabalhada. Esse ano foi escolhido cooperativas para a ação climática, justamente porque... A questão da responsabilidade ambiental. A responsabilidade ambiental. Novamente, um diálogo da ACI com a ONU, uma forma de nós contribuirmos também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o de número 13, né, o ODS número 13, é da ação climática. Então, esse ano, convidando todas as cooperativas a refletirem e levarem essa reflexão para a sociedade sobre a importância do cuidado e da ação climática, né, do cuidado da nossa casa comum, que é o planeta. Então, esse é o grande tema de reflexão para esse ano proposto pela CI,
A OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, assume isso e propaga entre as demais, e assim vai chegando em cada uma das cooperativas, como essa que é a de Serrana, e todas as cooperativas que a gente conhece aqui na nossa região. Com certeza. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o presidente da Sicredi Serrana, o Marcos Balbinotti, que é o nosso convidado no dia de hoje. Aqui na entrevista do dia estamos falando sobre o cooperativismo. Na volta, mais cooperativismo. No cooperativismo nós somamos forças juntos e depois nós colhemos juntos o resultado. O cooperativo, quem participa de uma cooperativa, a cooperativa não é de um ou de dois ou de três donos. Todos são um pouco donos daquele negócio. Ali é que está o diferencial do cooperativismo. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte desse movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer, eu não tenho palavra para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Uralci. Então, quando eu saí daqui, que eu fui no restaurante e comecei a mastigar e notei que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, minha autoestima levantou também, ficou, olha, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso. Lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa. Não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus.
TV Serra, um ano com você. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. TV Serra, um ano com você, um ano nossa gente se vê aqui. O assunto de hoje na nossa entrevista do dia é o cooperativismo, o Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado sempre e comemorado no primeiro sábado do mês de julho em todo o mundo. É nosso convidado, o presidente da Sicredi Serrana, o Marcos Balbinotti, que está com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Até porque a Sicredi Serrana é um exemplo, depois a gente fala um pouco, muito fértil do cooperativismo. Nós temos mais de 100 mil associados fazendo parte da Sicredi Serrana. Aliás, esse número já foi batido há alguns meses, mas é importante colocá-lo também. Presidente, falando do cooperativismo, o grande lance do cooperativismo, talvez o que encanta as pessoas é que elas ajudam a construir, depois elas colhem os chamados frutos junto? Esse é o objetivo. Eu já usei numa ocasião, vou usar aqui também, né? Eventualmente você tem, imagina um vale, né? Uma estrada que passa ao meio, umas 30 famílias posicionadas, né? Que se colocam, e elas não têm água, ok? Elas têm uma necessidade, elas precisam suprir a sua necessidade de água. Eventualmente, num desses pontos desse vale tem uma fonte. Quais são as alternativas? Ou continuam padecendo a falta d'água, ou alguém se apropria da fonte, coloca canos até cada uma das residências e cobra um valor, ele é o proprietário daquela fonte, ou cada um, sendo ela coletiva, vai puxar seus canos desde a fonte até a sua casa, ou a alternativa que todos utilizam, a gente tem muitas associações de água, enfim, cria uma associação, coloca uma rede comum e faz chegar água para suprir a necessidade de cada um, assim todos estão satisfeitos. Geralmente ali nós usamos uma associação de pessoas, se unem para suprir a sua necessidade. Certamente vai ter espírito associativo na constituição disso, vai ter liderança, vai ter uma sistemática de governança. Vamos supor que essa fonte tem um excedente de produção e que possa se comercializar essa água porque ela tenha também bons atributos, vazar ela e colocar no mercado. Bem, uma associação ela é sem fins lucrativos, mas sem finalidade econômica também. Ela é para atender os seus sócios. Agora, uma cooperativa é uma empresa. Qual é a melhor alternativa? Constitui-se uma cooperativa do ramo de uma infraestrutura, justamente com o objetivo de atender os seus sócios e o excedente de produção vender para converter aquele resultado também em benefício dessa comunidade. Agora, transfere esse exemplo simples, você pode olhar os produtores de uva, fazem o mesmo procedimento, os produtores de leite, enfim. A cooperativa, na verdade, ela é uma extensão do negócio do associado, pessoa física. Ao invés de cada um sair com a sua produção e ir no mercado, encontrar compradores, ser competitivos, trabalhar uma marca, eles criam a própria cooperativa para ser uma extensão do seu negócio. E é por isso que entre esse associado e a sua cooperativa não existe uma transação comercial, ele não compra e vende da cooperativa. Existe um ato cooperativo que tem todo o entendimento, um tratamento tributário diferenciado, e essa é a característica desse tipo de empresa. Porque no país, via de regra, se você quer constituir uma empresa, você tem 3 alternativas, né, basicamente. Ou você constitui uma SA, que tem uma sociedade anônima, que terá uma legislação própria, ou será uma empresa limitada. Nas suas... Bom, agora tem as MEIs, enfim, mas geralmente é o Código Civil que rege elas. Ou você constitui uma outra empresa, que é a empresa cooperativa, seguindo a Lei 5764. O cooperativismo, presidente, vem crescendo muito, a gente pode estimar e projetar um futuro promissor? Sim. Primeiro, nós temos que ter 2 consciências, né, de regionalidade. A primeira é, no mundo, o cooperativismo, principalmente nos países de economias maduras, onde o espírito e o próprio perfil da população
é diferente do nosso brasileiro, enfim, como um todo. As cooperativas estão presentes em todos os lugares, com uma atuação muito forte, há muitos anos, enfim, há muitos anos, quando eu falo, há séculos. Para você ter uma ideia, a primeira cooperativa de consumo de 1844, nascida na Inglaterra, ela existe até hoje, é uma grande rede de supermercados, enfim, que é uma cooperativa, mas nós temos cooperativas de todos os ramos e atividades no mundo. Então, ele é muito presente no mundo. Aqui no Brasil, ele, pelas características de povo ainda, de olhar associativo, existem regiões que ele é mais atuante, mais presente, e outra praticamente muito pouco conhecido ou não utilizado. Porque, como eu dizia, passamos pelo perfil da população, por consequência dos sócios e o espírito associativo. Agora, quando a gente vem para as regiões sul, até por essa herança europeia, porque veio junto a ideia do cooperativismo junto com imigrantes alemães, italianos. A própria imigração italiana, alemã, né, germânica. Contribuiu bastante. Depois eu queria apenas fazer um comentário sobre isso também, mas veja, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, essas regiões todas, o cooperativismo também é muito forte, muito atuante, há século, né? Então, digamos, agora retomando, o movimento de cooperativas, o primeiro sistema de cooperativas da América Latina, que é a Sicredi Pioneira, em Nova Petrópolis, ele é de 1902. De que forma ele chega? Ele é mais do que centenário já, né? Exatamente, centenário. Quase 120 anos. Isso, 118. 118 completa em dezembro desse ano. Como ele surge? Ele surge através do padre Theodor Amstad, um padre suíço, teve sua formação na região da Suíça, da Alemanha, estudou na Inglaterra e depois veio em São Sebastião do Caí e atuou na região de Nova Petrópolis. Qual a sua missão? Trabalhar a fé e a organização social e econômica dos colonos alemães que chegavam naquela região. E ele, depois de analisar e olhar um tempo sua população, ele dizia, olha, do ponto de vista da fé, eles estão bem, são um povo culto, um povo de oração, enfim, mas economicamente eu vejo que eles padecem muito. E ele dizia nos seus discursos, olha, aquilo que os colonos produzem e levam com carroças para o mercado, né, eles conseguem trocar por produtos importados que eles conseguem levar numa mochila embaixo do braço, né? Então ele percebia que economicamente eles precisavam de uma grande forma de organização. E ele começou a trabalhar o conceito do cooperativismo que ele via lá na Europa, e dizendo assim, olha, se tem uma grande pedra e cada um tentar tirar essa pedra do caminho, individualmente não vão conseguir. Mas se 20 pessoas, né? Cada um fizer um esforço conjunto, com a liderança de um, com facilidade vão retirar essa pedra. Ou seja, era um discurso bem simples para começar a abrir os olhos daqueles agricultores da época, né, da região alemã, para criar a primeira cooperativa de crédito de todos os ramos, que hoje é a Sicredi Pioneira. Então, é um marco da América Latina. Se a gente olha aqui na Serra, nós temos um outro, que é o de Stefano Paternò. Esse teve uma outra origem. Ele era italiano, também trouxe cooperativismo de lá. Trabalhava com o cooperativismo no Paraguai e o governo do estado, na época, vendo que precisava de instrumentos para ajudar a organizar a economia aqui da Serra, sabendo disso, trouxe de Stefano em 1910 para trabalhar esse conceito. Então, quando ele chegou, tem na história que uma das primeiras ações dele foi no Teatro São Pedro fazer um discurso, uma palestra sobre o cooperativismo. Ele subiu aqui na Serra e começou a divulgar muito esse conceito. Então, 1910 até 1915, surgiram um monte de cooperativas. Foi assim, um entusiasmo muito grande. Logo em seguida, começou a dar conflitos com os proprietários, os empresários da época. Houve ações de difamação, enfim. Elas deixaram de existir. Mas em 1930, de novo na crise da Grande Depressão... Crise que o cooperativismo ganha força. Na crise, de novo, eles disseram, olha, quem vem nos salvar? Lembraram do discurso de Stefano Paternò, de 5, 6 anos atrás, ou a gente se organiza,
ou a gente não supre nossas necessidades. Ou a gente padece, né? E aí nasce cooperativas como a Forqueta, a Aurora, Cooperativa Garibaldi, Cooperativa São João, logo depois, vem desse movimento, que é um movimento lindo, porque eu sempre digo, ele nasce como cooperativa, mas hoje muitas de outras vinícolas, muitas das empresas que a gente tem na cidade, a origem de nossos empresários, muitas vezes, é de famílias de agricultores que também conseguiram seu sustento e dar crescimento a partir do vínculo com alguma cooperativa da nossa região. É verdade, passaram por momentos de crise, momentos difíceis, mas hoje o cooperativismo vive um momento muito promissor e, como a gente sempre fala, a gente olha para o passado para buscar inspiração, trabalhar nossos valores, assim é em cada uma das nossas famílias, em cada uma das empresas, buscamos essa fortaleza. Mas o grande olhar, o grande mérito das cooperativas, hoje na Sicredi Serrana, a gente fala, é fazer gestão para o futuro. Então, utilizamos os conceitos mais modernos de gestão empresarial, de governança, de trocas internacionais, justamente para aplicar nesse conceito e ser essa forma de atuação nas comunidades. Muito presente, mas trazendo o que tem de melhor de gestão e entregar uma excelente empresa para os nossos associados e para as nossas comunidades. Bom, presidente, o cooperativismo é a chave do futuro do sucesso? Certamente. Basta ver momentos de crise, momentos como nós vivemos agora, como é o comportamento das cooperativas e porque é uma forma da própria comunidade ter uma resposta imediata e de ter uma empresa que, pelos seus associados, pelos seus líderes, conselheiros, enfim, presidentes que são da própria comunidade, ela pode continuamente debater as suas necessidades locais e, pelas suas estruturas, buscar informações, tecnologia, conhecimento, troca de ideias do mundo todo para trazer em benefício dessa comunidade. Então, assim como eu dizia, se no mundo o cooperativismo é tão desenvolvido, nós aqui no Brasil estamos agora abrindo as portas para esse conceito tão moderno e tão promissor, superando alguns preconceitos que eventualmente herdamos do passado, para olhar que o futuro ainda nos pertence e temos muito por fazer pela nossa sociedade. Falando um pouco também sobre o que eu considero um case, a Sicredi Serrana é um case de cooperativismo. Recentemente, em alguns meses, a Sicredi atingiu a marca de mais de 100 mil associados, ou seja, são poucas cooperativas no sistema Sicredi no Brasil que detêm essa conquista, esta construção. Fala um pouquinho também do sistema Sicredi calcado no cooperativismo. Então, isso que eu falava até então vale para as cooperativas de crédito, vale para o sistema Sicredi, vale para a Sicredi Serrana e nós procuramos observar isso o tempo todo. É claro que somos uma instituição financeira, temos uma série de outros olhares, mas na essência nós cuidamos muito do tipo de liderança que a gente procura exercer nas comunidades, como a gente prepara nossas lideranças através dos coordenadores de núcleo, de conselheiros, como trabalhamos a associação, como trabalhamos a entrega de produtos e serviços para os associados com qualidade, como procuramos conhecer o nosso associado, estabelecer um vínculo, entusiasmar ele para estar nas nossas assembleias. Então isso é a Sicredi Serrana. E ajudando, hoje nós somos 118 mil associados. Olha só, o número já cresceu muito, né? Bastante. E só de 2015 para cá foram mais de 50 mil associados. Mas eu queria chamar a atenção, há cerca de 2 anos praticamente... O Fundo Social? Não, há cerca de 2 anos nós temos mais de 1.000 novos associados por mês, só a Sicredi Serrana. Nós não temos hoje metas para nossos colaboradores e nossos associados, não temos nenhuma campanha, o associado pode saber disso, né, de entrega de brindes ou de premiações, de sorteio para se tornar sócio. É simplesmente um movimento de perceber a presença da Sicredi Serrana na comunidade e de indicação de um para outro, e assim nós estamos crescendo. Detalhe, nesse ano aqui, 2020, que tem todo essa característica toda própria, né, da pandemia,
nós estamos com a nossa média mensal a mais de 1.000 também, mais de 1.000 associados. No mês de janeiro, fevereiro e março, que começaram muito bem, foram excelentes sobre todos os aspectos. Primeiro trimestre, a gente já estava no nosso ritmo, então você entende melhor. Agora, nos surpreendeu muito que no mês de abril e de maio, nós abrimos mais de 1.000 associações. Cada mês. E muitos vindo para a Sicredi Serrana justamente por perceber que nessa hora de dar uma resposta rápida para as necessidades dos associados e por ter um atendimento diferenciado desde a qualidade das nossas instalações, o cuidado na questão da sanitária, enfim, fez com que muitos se movessem a associar com a Sicredi Serrana. Então isso, para você ter uma ideia, nós estamos agora, fechamos o mês de junho? De junho, praticamente. Estamos agora tendo a questão de levantar os dados da contabilidade, mas eu os tenho até de maio. E maio, para nós, ele está dentro de uma normalidade, como sempre foram os outros meses da Sicredi Serrana. Isso mostra que nos momentos de crise o cooperativismo é a boia de salvação. É isso. A primeira semana foi muito interessante. Nós tínhamos áudios diários com nossos gerentes. Isso é uma dinâmica que nós temos todas as semanas e é impressionante. Eu digo assim, é uma organização que sabia exatamente o que acontecia em cada um dos municípios, desde como estavam os decretos municipais, os decretos o estadual, de como estava o comportamento das pessoas de risco, se os aposentados estavam vindo buscar o dinheiro ou não, o que a gente podia fazer para ajudá-los a ficar em casa e receber o seu dinheiro, como a gente podia dar essa segurança financeira para os associados, como a gente podia cuidar das nossas equipes, a questão da saúde, mas cuidar dos associados também. Então foi tudo muito bem orquestrado, praticamente a cada dia era uma nova decisão, mas a gente vê que cumpriu bem o nosso papel. Sempre trabalhamos muito esses dois conceitos em conjunto. Cuidar muito da saúde de colaboradores e de associados e dar uma resposta positiva para a sociedade nossa, que é cuidar da saúde financeira, do acesso aos recursos financeiros nessa época tão diferente que a gente vive. Presidente, mais uma vez, muito agradecido. Obrigado pela presença aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado, Leandro, também. Obrigado. Marcos Balbinotti, presidente da Sicredi Serrana, foi o nosso convidado hoje na entrevista do dia, falando sobre cooperativismo. E o cooperativismo realmente nos encanta porque nós construímos, nós somos donos do negócio, um pouco donos do negócio, não só do único dono, mas enfim, acaba tendo todo esse envolvimento e se colhe junto. Com certeza o trunfo do momento, a nossa saída, a nossa boia de salvação está em cima do cooperativismo. Chegamos ao final da nossa entrevista do dia. Vamos, presidente, voltar às nossas máscaras. Exatamente. O uso da máscara, do equipamento de proteção individual que todos nós precisamos ter nesse momento da pandemia da Covid-19. Use máscara. Você usando máscara estará protegendo a si e também ao próximo. Quem usa máscara tem gesto de amor, tem atitude de amor. A todos um grande abraço, muito obrigado pelo prestígio. Até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia aqui na TV Serra. Forte abraço.